Tradutor, Otaquinho, você vê. Minha mãe disse que meu pai pode sentir minha localização se eu liberar meu limitador. Eu pensei que liberar meu limitador é uma das melhores escolhas para lutar contra o líder do clã. Com meus poderes normais de demônio. Alice explicou a ele. Não se preocupe com isso. Vamos deixar este lugar em breve. Só precisamos ter certeza de limpar nossos rastros neste planeta, disse Solta. Falando em vestígios. De volta ao continente sul, as pessoas de lá tentaram iniciar o ritual de invocação de demônios. Eu não quero que outro demônio apareça neste lugar, pois há uma chance de eles me descobrirem. Então eu usei meu conhecimento e decidi interferir. Deixei que me chamassem à força e concluíssem o contrato. Felizmente, eles são ignorantes e sabem pouco do contrato. É fácil enganá-los. Alice contou lentamente para ele as coisas que ocorreram no continente sul enquanto ele estava ocupado administrando sua cafeteria. Solta ergueu as sobrancelhas quando percebeu algo. Então foi assim que você conheceu Amanda. E também, você está dizendo que os vestígios do ritual de invocação de demônio vão confundir os demônios que chegarão aqui. Sim, eles vão pensar que fui convocada aqui depois que completei o contrato, voltei para onde estava antes. Alice pausou por um momento antes de continuar. Eles ainda vão encontrar a verdade se investigarem bem, mas é o suficiente para nos dar algum tempo. Sim, é o suficiente. Solta assentiu. Ele se sentia cansado e queria descansar, mas como o sistema o avisou, ele deveria segui-lo. Ele não podia subestimar os principais deuses de Imperium. E você, Solta? Como você veio a viver com humanos e demis? Alice perguntou enquanto olhava para ele. Ela terminou sua história, então ela estava um pouco curiosa sobre a história dele. Como é que um monstro como ele vive junto com humanos e demis? Ele não teme o perigo de que outras pessoas o subjuguem? Solta não sabia como dizer. Seu corpo físico era um monstro, mas sua mente e alma ainda eram as do Solta Exi da Terra. Ele não gostava do que os outros monstros gostavam, então ele era um pouco diferente deles. Sua preferência e gosto ainda eram os mesmos quando ele estava na Terra. A única diferença era que seu corpo físico havia mudado. Bem, É difícil de explicar, mas eu acabei de me ver indo em direção ao reino humano. Eu decidi viver no reino e aprendi várias coisas. Eu não tenho uma formação complicada. Solta encolheu os ombros. Então, que tipo de monstro você é? Alice perguntou com uma expressão curiosa. Não importa o quanto ela olhasse para ele, ele parecia um demi. Ninguém duvidaria dele até que vissem sua forma de liberação de orbe de monstro. Um goblin, Solta respondeu a ela. Um goblin. Alice abriu os olhos amplamente enquanto olhava para ele da cabeça aos pés. Bem, sim. Não há dúvida de que sou um goblin. Solta assentiu com uma expressão impotente. Até ele encontrou sua aparência mais no lado demi. Ele se parecia com o seu eu do passado, exceto pelo tom de pele e orelhas levemente pontudas. Deve ser porque ele ainda tinha sentimentos sobre seu passado. É por isso que toda vez que ele passa por evolução, sua aparência muda para se adequar ao seu eu do passado. Bem, é melhor assim. Ele gosta muito de sua aparência anterior do que de um rosto de goblin aleatório. Ok, Alice gaguejou enquanto observava sua aparência. Ela pensou que ele era algum tipo de monstro raro, então ela não esperava que ele fosse um monstro comum no continente Giza. Solta olhou para a grande missão. Esta foi a coisa mais inesperada que aconteceu hoje. Alice era filha de Lúcifer e ele não tinha ideia disso. Se 3 submissões aparecessem, ele só poderia escolher uma dessas missões. Depois que ele terminar de escolher uma missão, as outras 2 missões desapareceriam. Ele teria que esperar novamente até que outra submissão aparecesse. Ele abriu a grande missão para ver se havia opções, mas não encontrou nada. Ele olhou para Alice ao lado dele e perguntou, você tem aliados na Terra dos Demônios? Acho que não, Alice balançou a cabeça. Eu ainda era uma criança naquela época e não tinha nenhum demônio que jurasse lealdade a mim. Além disso, a maioria dos demônios no Palácio do Demônio Celestial usaram seu juramento ao meu pai.
Entendo. De acordo com Homilia, os demônios estão invadindo o continente Giza. Lícen Vastes e Dinastia Herética caíram nas mãos dos demônios. São 2 países grandes e cada um provavelmente tinha 2 ou 5 potências de nível divino guardando o país, mas eles caíram de alguma forma. Solta fez uma pausa enquanto olhava para ela. Alice continuou suas palavras. Isso significa que meu pai despachou os pilares demoníacos. Sem os pilares demoníacos, o exército demoníaco teria dificuldade em conquistar 2 grandes países. Sim, devemos saber a posição dos demônios para que você possa evitar fazer contato com eles. Quem sabe se existem demônios por aí que possam ver através do seu disfarce? Solta disse a ela. Sim, atualmente seus olhos galácticos podiam ver através do disfarce de Alice. Eu entendo. Alice notou que ele estava exausto, então ela sugeriu, eu vou sair por agora. Você deveria descansar um pouco. Você parece cansado. Quem precisa descansar? Eu não preciso. Solta riu enquanto coçava a nuca. Ele estava realmente morrendo de vontade de dormir agora, mas ele não podia fazê-lo depois de ver o aviso. Ele estava com medo de que Lúcifer encontrasse seu sonho e o matasse na hora. Mas você parece quem precisa? Não vejo ninguém que precisa dormir aqui. Solta levantou ligeiramente a voz. Ele suspirou e bateu palmas. De qualquer forma, eu acho que você precisa descansar mais do que eu, Alice. Vou verificar os outros agora. Com isso, Solta se levantou e saiu da sala com passos vacilantes. O que há de errado com ele? Alice olhou para as costas dele com uma expressão confusa. Solta foi para Franklin. Nesse momento, Franklin havia terminado de contar todas as pessoas restantes que alcançaram o rank B e acima. Era hora de Solta fazer seu trabalho de plantar parasitas nessas pessoas. Plantar parasitas era importante, pois aumentaria a proeza geral de combate de seu povo. Embora seu nível de poder fosse baixo, eles ganhariam uma vantagem para as pessoas do mesmo nível usando parasitas. Solta entrou numa sala enorme e espaçosa. Dentro havia centenas de pessoas deitadas em maçãs. A maioria das pessoas aqui estavam gravemente feridas a ponto de não conseguirem nem andar sozinhas. Foi uma visão lamentável. Entre 739 pessoas, apenas 518 sobreviveram e mais de 400 estão gravemente feridas. Eles se saíram muito bem considerando que lutaram contra as forças do líder do clã que eram várias vezes mais fortes que eles. A voz de Saya soou em sua mente. Sim, eu sei. Solta varreu os olhos pela sala. As pessoas ficaram quietas enquanto Solta as observava. Era a primeira vez que eles encontravam o líder da organização que eles se juntaram, então eles estavam bastante nervosos. Eles ouviram de Franklin, Isabela e Torques que seu líder era forte e eles apenas testemunharam suas proezas de batalha nessa última luta. Era só que eles não esperavam que ele fosse um monstro. Estava fora de suas expectativas e os deixou mais nervosos. Silêncio! O senhor está aqui. Eu não me importo se você está ferido ou não, apenas fiquem quietos ou então eu vou te matar. Franklin disse em voz alta enquanto seu corpo emitia uma forte intenção assassina. Algumas das pessoas aqui não eram do grupo de assassinos que Franklin formou, mas ele não se importava com isso. Aqueles que desobedeceram suas palavras sofrerão a morte. Franklin virou a cabeça e olhou para a mulher com longos cabelos negros e orelhas pontudas. Ei, Remina! Dê o relatório ao Lorde Solta. Ele disse a ela. Esta mulher era a mulher que Torques ajudou no continente sul. Ela realmente queria ficar no sul para expandir lentamente a organização, mas sua curiosidade sobre o Senhor de Torques a venceu. Solta recebeu arquivos em papel e leu lentamente o conteúdo em sua mente. De acordo com o conteúdo do artigo, 161 pessoas foram habilitadas para receber parasitas. Entre os 518 sobreviventes, apenas 89 têm o nível de poder de rank B. As 72 pessoas restantes só tinham corpos fortes que podiam suportar a reação de pegar parasitas para que fossem qualificados. Bom, então vamos começar imediatamente, disse Solta enquanto virava a cabeça para Remina. Você será a primeira.
Remova a energia natural que protege seu corpo e relaxe seus músculos. Acabará em 1 minuto. E, Remina ficou surpresa, pois não achava que ele começaria com ela. Logo, sua testa foi agarrada por solta.